O Curta em Cena mergulha em estéticas que fogem dos manuais tradicionais de roteiro, com os filmes Maldição Tropical, de Luísa Marques, e Afeganistamos, do Grupo Em Crise e dos Irmãos Guerra. De forma diferente, os dois filmes propõem narrativas arrojadas, na busca por uma renovação da linguagem audiovisual. Olá! O Curta em Cena de hoje é dedicado aos filmes que subvertem a linguagem cinematográfica, ou seja, ao cinema experimental. E a gente está aqui nessa sala de projeção de cinema para conversar com a Luísa Marques, que é diretora de Maldição Tropical, um filme que faz uma ponte entre dois projetos identitários de Brasil. Luísa, muito bem-vinda ao Curta em Cena, obrigada por ter vindo. Conta pra gente quais são as figuras principais que aparecem no seu filme. Então, o filme ele surge da observação do Museu da Carmen Miranda no Aterro do Flamengo. E esse museu, acho que ele condensa um pouco esses dois universos que você falou na apresentação um pouco, que é um processo de modernização, né, do Rio de Janeiro, no final da década de 50, assim, um modernismo um pouco tardio, né, que foi trazido para o projeto urbano do Rio, e também essa figura da Carmen Miranda, que também projetava para o mundo uma imagem muito específica do que era o Brasil naquele momento, né, e de um projeto também de relações políticas externas e tal. Então eu acho que esse museu, ele junta um pouco esses dois movimentos, assim, que tem a ver com identidade, com construção de identidade nacional mesmo, né? Aqui ficará repousando para sempre o corpo de Carmen Miranda, trazido pelas mesmas mãos que encheram sua vida de artista de aplausos alegres. Morta embora, Carmen Miranda fica no coração dos brasileiros, vive lembrada pela graça de suas canções, nas quais soube interpretar com tanta força a própria alma do povo. Seu filme deixa bastante marcado como essas duas figuras, elas foram construídas por um olhar estrangeiro. Você percebe esse movimento ocorrendo ainda na cidade do Rio de Janeiro ou como uma coisa marcante da formação da cidade? Acho que sim. Na verdade, o filme ele foi feito em 2016, e no momento pré-Olimpíadas, foi feito no início de 2016, e a cidade ela estava totalmente em obra, né? E tudo meio em função das Olimpíadas, um monte de coisa, um monte de gente sendo removida, né, bairros sendo destruídos e demolições e construções, e de fato, assim, a cidade é muito marcada por isso, pelo menos desde o início do século passado, assim. E aí eu acho que a ideia do filme, ela surgiu um pouco disso também, né? De ver a cidade totalmente em obra e perceber esse processo de demolição e reconstrução e de trazer um novo, né? De construir um monte de museu. Foi construído o Museu do Amanhã, toda aquela área ali da região portuária também, como uma promessa, né, de um futuro também, de um desenvolvimento, mas muito voltado, né, para o turismo e para aquele momento que a cidade
estava no holofote, assim, porque ia ter as Olimpíadas. Então, essa busca por essa pesquisa, né, desse momento da construção do aterro, foi um pouco influenciada, de fato, pelo momento presente que a cidade estava passando, assim. E de onde surgiu a ideia de associar isso à figura da Carmen Miranda? Surgiu a partir do museu, porque antes de elaborar tudo isso, a partir da pesquisa, eu queria fazer um filme, eu queria filmar aquele espaço. É uma construção muito específica, como várias construções modernistas, assim, parece uma espaçonave de concreto, mas ela é toda no chão, e ela tem uma fenda no meio, e aí tem um coqueiro que parte, né, dessa fenda e tal. E aí fiquei com vontade de fazer alguma coisa com aquilo, assim, com aquela construção e tal. O projeto é do Afonso Haid, que também fez o Man e tal. E aí eu acho que, não sei se foi usado para os fins que foi construído, mas o fato é que na década de 70, ele se transformou no Museu da Carmen Miranda, assim, porque ela tinha morrido, acho que em 54, e aí todo o acervo dela ficou guardado por um tempão e tal. E aí, como esse lugar já estava meio abandonado, usaram esse espaço para ser o museu dela, e que hoje em dia é um lugar que está fechado. Então, assim, eu acho que esse lugar, que é muito pequeno, assim, específico, me chamou a atenção para poder falar de todas essas questões que tem a ver também, né, essa coisa do museu, ficar construindo museu e fechando e abandonando, e construções megalomaníacas que gastam muito dinheiro público e daqui a um tempo não vão mais existir, enfim. Então eu acho que esse museu pequeno, assim, ele para mim abriu um monte de questão que tem a ver com isso, sabe? Geralmente, quando a gente vê filmes que trabalham com imagens de arquivo, a gente já pensa naquilo como um registro histórico, até algo que está mostrando da maneira real como as coisas aconteceram. Mas o seu filme, ele subverte completamente o discurso, até inclusive o discurso oficial sobre essa pessoa e sobre esse espaço. Fala um pouco pra gente sobre como você vê essa potencialidade de você ressignificar uma imagem que foi produzida com um objetivo e colocar uma camada de significado diferente para ela. Eu trabalho como montadora de cinema, então, para mim, assim, foi basicamente, em primeiro lugar, acho que um exercício de montagem mesmo, sabe? Fazer o filme. Quando eu pensei em fazer alguma coisa com esse museu, o museu estava aberto, que foi, na verdade, há muito tempo, em 2011, 2012. E aí, quando eu, de fato, fui fazer alguma coisa, o museu já tinha fechado, então me deparei, basicamente, com um impedimento, né? Uma obstrução. Como é que eu vou filmar o lugar
se ele tá fechado, não vou poder entrar. Mas isso foi interessante porque foi isso que me jogou pro material de arquivo, né? Aí eu comecei a pesquisar imagens, achei pouquíssimas imagens de dentro do museu, e como era um material de arquivo muito duro, assim, e pouca coisa também, eu comecei a manipular ele e tentei ficar livre para poder usar ele de outras formas, assim. E a Carmen Miranda, ela é uma figura que ela resume uma certa imagem do que é o Brasil, especialmente no exterior, até hoje, apesar dela já ter morrido há muito tempo, da gente ter tido uma série de movimentos culturais importantes, né, no final do século XX. Esse fantasma que aparece no final do filme se relaciona um pouco com isso? Como que essas figuras icônicas, elas continuam pairando, apesar de elas já terem sido superadas? Sem dúvida. Eu acho que foi uma brincadeira, assim, né, com essa figura. É um fantasma bem tosco, assim, bem precário, com coroa de abacaxi na cabeça, assim, e ele sai do próprio museu e fica ali meio rondando e brincando naquele espaço do aterro, assim. É uma brincadeira com esse peso histórico e uma tentativa de poder ressignificar, reapropriar as coisas que a gente carrega culturalmente, né? As heranças, assim. E na verdade, eu acho que a figura da Carmen Miranda é um ícone, né? Uma das figuras que é reapropriado o tempo todo, virou assim uma figura de cultura pop mesmo, né? E a figura dela, ela sabia que já era engraçada, né? Já apelava para um excesso, assim, para um exagero e tal, cômico e tal. Então eu acho que ela é interessante porque, enfim, dá para retrabalhar e o fantasma é um pouco uma brincadeira com isso. Have you ever danced in the tropics with that hazy, lazy light, kind of crazy light, South American way? Have you ever kissed in the moonlight, in the grand and glorious, gay, notorious South American way? South American way. Seu filme foi exibido em salas de cinema, mas ele foi exibido também em galerias de arte. Como foi essa transposição de um espaço para outro e, no fim das contas, você tinha pensado ali para que finalidade? Então, ele foi pensado primeiro para exibição em espaço expositivo, assim, ele foi exibido a primeira vez na Casa França Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e eu pensei nele como uma videoinstalação que seria exibida numa TV de tubo, com fone de ouvido e com uma maquete do museu do lado. E aí, vendo o filme nessa situação, eu percebi que ele não funcionava assim, na verdade, porque ele era tocado em loop e a pessoa podia pegar o filme no meio, e eu achava que esse filme não era para ser visto assim, que ele deveria ser visto do início ao fim, numa situação mais imersiva, como, por exemplo, uma sala de cinema, né? E aí, depois disso, ele foi exibido no cinema e eu vi e realmente comprovei que eu achava que funcionava bem melhor no cinema.
Luísa, obrigada pela sua participação aqui no Curta em Cena. Obrigada a você. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas antes você vê mais um trechinho do filme Maldição Tropical, da Luísa Marques. Estamos de volta com o Curta em Cena e agora você vai ver uma entrevista com o diretor Caio Guerra e a atriz Tuane Damasco, do filme Afeganistamos, um fake documentário que ironiza a imagem violenta projetada sobre os jovens das periferias brasileiras. Quando você vê a forma como as pessoas retratam a periferia na mídia, você consegue ver um padrão muito claro, que é o pobre é visto ou como um criminoso ou como uma vítima sem rosto. É sempre uma coisa muito por cima, uma coisa muito vazia. No filme Afeganistamos, a equipe, os jovens, eles decidiram fazer uma aproximação irônica dessa questão, em que eles realmente se colocaram no lugar onde as pessoas esperavam ver eles, mas se colocaram de uma forma lúdica. Então, quebram a expectativa, criando uma narrativa própria que é surrealista, quase. Você tem que roubar do rico. Quando a gente foi fazer o assalto, a gente tinha passado no Atacadão, comprado uns 20 malotes de bala, uns pirulito também. E aí nós chegamos no banco, né? A outra gangue tava mais equipada que nós, armamento mais pesado. Aí na hora que foi abrir o cofre, a outra gangue foi mais pra frente que a gente, tava bem mais adiantado que a gente. A gente tava a caminho do banco, né? Era umas 4, 5 horas da tarde, por aí. Tava no carrão, né, da hora, do furto passado. E a gente pegou, chegando lá, entramos, vamos assaltar, aí do nada os caras aparecem. E aí a gente falou, vamos chegar no acordo, senão a gente não vai sair daqui. E aí quando a gente ia chegar no acordo, os policiais chegaram e prenderam todo mundo. O projeto foi encabeçado por eles, baseado em questões que eles tinham, em desejos que eles tinham e coisas que eles queriam expressar. Com base nisso, eles fizeram vários exercícios, improvisos, e isso que estruturou para eles a história que eles queriam contar. Eu e minha irmã chegamos mais tarde, a convite do Fliperama, na verdade, a convite da coordenadora deles, a Thaís, que dava esse projeto de atuação e criação de cenas, e chegamos com uma aproximação bem técnica para com eles. A princípio, nós juntamos um monte de material, demos um curso relativamente rápido, de menos de 6 meses, acho que foram 4 meses de aulas semanais, em que nós trouxemos para eles referências que não eram tão comuns, de documentário principalmente, métodos de fotografia, técnicas de fotografia, como usar câmeras e também que tipo de equipamento você pode usar para fazer um filme.
A conclusão que a gente chegou lá com eles é que uma ferramenta poderosíssima para você conseguir contar a sua história é o celular, que no fim das contas todo mundo tem. Hoje em dia as câmeras do celular estão evoluindo a uma velocidade assombrosa e com uma coisa que cabe no bolso e que está sempre no bolso das pessoas ou na bolsa das pessoas, você consegue criar uma coisa a mais. Daí, com base nisso, juntamos as cenas que eles já estavam trabalhando, eles brincaram com essas cenas um pouco mais, decidiram quais seriam as melhores histórias e filmamos ao longo de umas semanas para depois juntarmos no filme pronto. Eu acho que é o maior luxo soltar as pessoas com o Sete Belo, porque todos querem comer um Sete Belo, todos querem ter uma bala, um pirulito. A gente faz isso não pra praticar o mal, só que a gente quer ter uma boa vida, então precisa roubar. Só que sem ser balas de tiro, balas de arma, a gente pega e atira com pirulito, atira com bala, atira com doces. E a gente aqui só um sabão aqui, ó. Nossa arma. Vai limpar a comunidade, limpar esses caras aí, porque tá foda. O bagulho é louco. Te dá uma passada no olho, né? Pra não lembrar da gente. E aí o negócio fica ardendo. E aí ninguém vai lembrar da nossa cara. Conforme a gente joga o sabão assim, ó. Chega assim, ó. Vai dar tudo que você tem pro Zico. O Zico vai, fica em choque, fica ó, com o cozinho na mão. Só que o doce já se tornou parte da minha vida, porque ele que me motiva, ele que me dá a energia de eu levantar e sair pra roubar. Nós agora tá tentando mostrar o mal, mas com bem. É bala, mas Sete Belo. Você tá com nós? O bagulho é louco, nós manda sabão na cara. Se você me pergunta como é que eu vejo o jovem da periferia na mídia em geral, a única resposta que eu posso dar que seja honesta é que eu praticamente não vejo o jovem da periferia na mídia em geral. Quando as pouquíssimas vezes que ele aparece é na função de um meliante, algo que foge das regras, algo que está à parte, um acidente, um ataque, coisa do gênero, alguém que some. Esse filme pretende discutir esse tipo de questão. Quando a gente estava bolando a ideia, ela veio muito do nada, mas muitos dos jovens ali, eles se empolgaram em fazer isso, em ionizar toda a criminalidade que tem ali no meio. Que não é tudo isso assim. Tanto que quando as pessoas viram e falaram assim, lá é perigoso, eu fiquei muito confusa, tipo, quando é que é perigoso? Dificilmente eu vi alguma coisa enorme, de grande, de calamidade preocupante. Era todo mundo bem tranquilo, bem acolhedor. Então, eles queriam pegar essa ideia de que nós somos apenas criminosos, vamos roubar todo mundo, e ironizar totalmente, brincar. Pegar uma representação que aparece, que é sempre o marginal humilhante, colocar ele na tela de uma forma exacerbada, de uma forma exagerada, na cara, com todos os clichês possíveis, a arma de brinquedo e fazendo pose que você vê claramente que não é a pose real deles, mas que é algo que, quando você assiste o filme, te atinge de uma forma familiar que deveria dar aflição, porque as coisas não deveriam ser assim. Mas tava ali na Brasilândia, na Itabiraba, a mulher tava passando, falando no celular, né, louca pra ir pro trabalho. Eu tava meio nervoso, né? Só tinha uma bala no bolso, o que eu podia fazer? Eu fui pra cima dela com a bala, né? Todo confiante, pensando que ela ia me dar o celular. Nossa, pior cagada que eu fiz na vida. Passei 17 anos na cadeia por causa disso. Aí, na segunda vez, eu tava com um pacote. Não tem como, né? O pacote é bem pior. Ou ela passava o celular, ou eu enchia ela de bala. Como a gente estava falando de um curta que estava relacionado de uma guerra, um depoimento de duas gangues que se encontraram para roubar um banco
E rolou um atrito ali e eles acabaram sendo presos, todos foram presos. Como era uma relação situada sobre a guerra que essas duas gangues tinham, a gente queria pegar essa ideia. Então, a gente pegou todas as guerras, desde antigamente até as mais atuais, e começamos a bolar nomes em cima disso. E o Afeganistão foi o eleito, porque soou muito mais forte, conseguiu ter mais potência. Foi sempre um processo muito coletivo, muito colaborativo, em que a gente não tentava ensinar necessariamente como contar uma história, mas dar ferramentas para esses jovens criarem as histórias que eles já queriam contar. Conseguir estruturar todas as coisas em uma obra deles. Deu um pouco de voz para os pessoal que estavam lá, para os jovens que estavam lá, porque eles não são apenas aquilo, eles são muito mais do que isso. Então, brincar com isso foi realmente muito importante. Ironizar totalmente essa situação foi muito importante pra gente, de verdade. Venho de onde a esperança reside, desde a chegada de MC Jack, DJ e Taíde. Eu venho de lá, o meu recanto é humilde, onde a rima reside, Perucide. Aonde o rap é responsa, é o que redime, aonde essência é Madiba e não crime. Que gente firme na missão ainda existe, quem tem ideia pra trocar sempre resiste. É o resgate de pessoas com break grafite, no back to back do DJ, o MC a grid. É a favela que se ama, se sente progride. Aqui o rap é vida, não é só flow e beat. O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras das entrevistas no nosso site. Até semana que vem. Tchau!